Em plena época balnear, o vereador da Proteção Civil, Rui Jorge Martins, esteve à conversa com a TV Almada e reafirmou os esforços que os meios fazem ano após ano para manter o baixo índice de incêndios no concelho. Nós temos um dispositivo operacional no terreno, que é a Operação Floresta Verde, Floresta Segura, que temos desde 2001 no terreno, com um apoio muito grande, naturalmente, desde logo daqueles que são operacionais, os bombeiros, em primeiro lugar, naturalmente, são aqueles primeiros que têm que chegar ao fogo e que o podem combater, mas depois também um conjunto de outras entidades, desde logo a GNR, que no terreno tem responsabilidades ao nível do ambiente e também da fiscalização de atitudes menos próprias que podem conduzir a fogos florestais, bem como o ICNB, que tem a responsabilidade e a tutela da nossa área florestal, e contamos ainda com um conjunto importante de voluntários de várias instituições, entidades, associações, que connosco têm vindo a colaborar ao longo dos anos para garantir um patrulhamento da mata durante este período de fogos, um período mais propício a fogos florestais, garantir um patrulhamento da mata em permanência que possa, no caso de uma deflagração de um incêndio, um pequeno foco de incêndio, possam logo avisar, têm meios de comunicação, de maneira que os bombeiros que estão com os seus meios posicionados no terreno, e isto é muito importante também, estarem lá onde pode acontecer o incêndio, onde existe um património florestal mais valioso, estarem lá naquele local permite chegar mais rapidamente e evitar que a coisa se propague a dimensões superiores. Este é um bocadinho o segredo deste dispositivo que todos os anos temos vindo a colocar no terreno, e agora também integrado num plano operacional municipal, que há poucos dias aprovámos numa reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, onde é um pouco a transcrição para o papel e para que todos conheçam deste processo que seguimos com êxito há vários anos e que nos tem permitido que, apesar de haver muitos pequenos fogachos que deflagram com até mais do que noutros municípios, seremos dos municípios que no distrito de Setúbal tem mais pequenos focos de incêndio. Depois, em termos de fogos efetivos, fogos de dimensão e área ardida, somos também o município que tem menos área ardida, o que significa que temos uma capacidade de muito rapidamente intervir e evitar que a coisa se transforme num fogo com consequências maiores e com dimensões maiores. Portanto, é um pouco o dispositivo que neste momento temos no terreno, semelhante a dos anos anteriores, que esperamos nós tenha condição de dar a resposta que é necessária para evitar que este importante património florestal que aqui temos no concelho de Almada, a Mata dos Medos, a área protegida, possa ter ali algum acidente de maior gravidade. As praias da Costa da Caparica são das mais visitadas a nível nacional e este facto está sempre nos planos da Câmara para continuar a proteger a arriba fóssil existente. Toda esta área de frente de costa é uma área que tem vários responsáveis, várias jurisdições, nomeadamente aqui estão a Autoridade Marítima, a ARH Tejo, tem aqui naturalmente o Ministério do Ambiente. Uma palavra muito importante a dizer, nós somos mais um daqueles que intervimos no território, mas nós não temos a jurisdição dessa área marítima, digamos assim, a área de domínio público marítimo, bem como toda a costa, que é da área de domínio público marítimo. O que existe é um plano de ordenamento da orla costeira, que é um instrumento de nível superior, de nível nacional, que está, no caso aqui, é o plano de orla costeira, o POC Sintraçado, o plano de orla costeira desta zona do Tejo até ao Assado, que tem, enfim, um conjunto de normativos que têm que ser aplicados no terreno e que nós pensamos que era muito importante que fossem aplicados no âmbito do programa Polis que tínhamos em desenvolvimento e que está em desenvolvimento na Costa de Caparica. O plano de ordenamento da orla costeira
prevê, nomeadamente, uma grande proteção aos valores naturais presentes, e aqui as dunas, toda aquela área da riba fóssil, são naturalmente áreas muito importantes, são valores naturais muito importantes que necessitam de ser preservados, mas que têm uma ocupação humana, não é? E que têm uma ocupação humana que é muito antiga, não é uma ocupação que tivesse sido feita agora, então, desde as pessoas que ali têm as suas atividades económicas, desde logo a pesca, ao turismo, etc., e que têm ali habitações, locais de venda, etc., e, portanto, precisa de tudo aquilo ser reorganizado. E o Polis da Costa de Caparica propõe-se exatamente a essa organização do território de maneira a conformá-lo com aquilo que são os desígnios em termos de impacto no ambiente, de impacto na dimensão da construção, etc., de conformar, portanto, a Costa de Caparica com esses desígnios do plano de orla costeira, de proteção da orla costeira. Nós estamos neste momento muito apreensivos porque as indicações que temos, não tendo nós até agora nenhuma indicação, bom, o Polis vai terminar, ou até temos, mas não temos a ideia de que, não nos foi transmitida ainda a ideia de encerramento, fechar a porta ao Polis, portanto, a perspectiva que temos e que temos vindo a defender os órgãos autárquicos do Concelho de Almada é que o Polis é muito importante que seja continuado, e ele é um processo que se iniciou já com alguns planos que estão no território já executados, mas que precisa de continuar ao longo de toda a orla costeira para as outras praias todas da zona mais a sul, digamos assim, que são praias com uma procura muito elevada de banhistas, nomeadamente durante a época de verão, que obviamente tem um impacto forte sobre aquele território e sobre os valores naturais ali presentes. Portanto, nós pensamos que é fundamental, até para cumprir o plano de proteção da orla costeira, que este Polis tenha o seu fim, aquilo que está programado em termos de planos, e temos vindo a falar, nomeadamente a Presidente da Câmara Municipal, o Presidente da Assembleia Municipal, o próprio Presidente da Junta de Freguesia da Costa de Caparica, temos vindo a falar com o Governo e temos vindo a pedir que sejam atendidas estas nossas reivindicações para que isto tenha a continuidade que seria desejável. Há um conjunto de situações que estão penduradas, entre aspas, e que necessitam que sejam tomadas decisões para que o Polis chegue ao seu fim. Lembro-me, por exemplo, há poucos dias, no fim de semana passado, estive no CCL, no Clube de Campismo de Lisboa, por exemplo, tem um parque de campismo, junto com o CCCA, o Clube de Campismo do Concelho de Almada, e com a SFUAP, o Parque de Campismo Piadense, tem parques de campismo em zonas que, a ser cumprido o POC, vão ter que recuar imenso e deixam de ser viáveis. Ora, o Polis prevê uma relocalização daqueles parques de campismo numa zona, no Pinhal do Inglês, no caso na Charneca de Caparica, onde possa ser criado um parque com condições em que aquelas associações que dependem daqueles parques também para viver e os seus utentes possam continuar a ter campismo com melhores condições e sem o impacto que neste momento tem naquele local. Ora, se isto não acontecer, não é possível, se não se terminar o Polis, não é possível aquela relocalização, colocando em causa os próprios parques de campismo. E naturalmente nós afirmamos, e afirmei nessa sessão de comemoração que tive que referir, de comemoração dos 60 anos do Parque de Campismo do Clube de Campismo de Lisboa, e para se ver 60 anos que ali já existe, e os outros também terão mais ou menos os mesmos anos, ou pouco menos, percebe-se aos anos que aquilo ali existe, e portanto tem que ser respeitado estes direitos que ali foram adquiridos ao longo dos tempos, e os seus utentes e as associações. Nesse sentido, nós só concordaremos que os parques saiam dali para fora com uma solução que possa ser de valorização do campismo que se faz da Costa de Caparica e de proteção das associações e dos utentes destas associações. Portanto, estaremos ao lado, naturalmente, destes parques de campismo, na defesa de que isto seja cumprido, o Polis seja cumprido, e que sejam criadas melhores condições, por um lado, defesa dos valores naturais, e por outro lado, também defesa das populações que ali existem e das atividades que ali são praticadas. Para melhorar o trajeto até à praia,
estão preparadas algumas modificações essenciais à boa circulação de pessoas que cada vez mais procuram o mar limpo da costa. Nós temos uma intervenção que se inicia no início da época balnear e que termina com o fim desta, de permanência nas praias da Costa de Caparica em termos de limpeza daquele areal. São basicamente, enfim, 22, 23 km de areal contínuo que são limpos todos os dias por parte da autarquia, levantar os caixotes do lixo, limpa a areia, os resíduos que lá são deixados, tudo isto, e também os próprios concessionários que existem, que têm obrigações de garantir as condições aos banhistas que os visitam, nomeadamente também ao nível da limpeza dos seus espaços, mas ainda também acrescentando a questão das valências das casas de banho, dos balneários, tudo isto. Portanto, estão criadas ali as condições em termos tanto de limpeza das praias, o areal que é limpo, temos a água com a qualidade que conhecemos e que aqui existe enfim, por isso pensamos que temos condição para continuar a ser a referência nesta área da Grande Lisboa em termos de qualidade de praias para usufruto balnear e que pensamos não diminuir esta nossa intervenção, enfim, com os condicionantes todos que conhecemos que existem neste momento, ao nível da capacidade de investimento, tudo isto que as autarquias têm. Nós não somos imunes à crise, como é óbvio, e temos que ter aqui uma avaliação das nossas prioridades e despesas, mas não consideramos nunca pôr numa prioridade reduzida, antes pelo contrário, temos um plano de promoção do turismo que está neste momento com um conjunto de atores a reunir recorrentemente, onde estão os concessionários, os hotéis, enfim, toda a gente que pode ali contribuir para a dinamização do turismo e a valorização destas praias, o que nos vai conseguindo também que o reconhecimento com bandeiras azuis, o recente reconhecimento que a própria Quercus teve acerca das praias do concelho de Almada, continuem a existir, não é? Nós orgulhamos deste nosso valor que são as nossas praias. O sol e o mar são valores turísticos importantíssimos para a Almada e muito mais até no momento em que estamos, onde houve uma desindustrialização forte do país e do concelho de Almada tinha um conjunto de indústrias e teve que se ir a pouco e pouco virando por outras soluções de dinamização económica e o turismo foi uma das soluções encontradas, atendendo às potencialidades que aqui temos, nomeadamente com esta frente de praias, mas não só, muitos outros aspectos e, portanto, vamos continuar a defender estas nossas praias e com a nossa intervenção municipal dentro das nossas medidas e dentro das nossas capacidades, iremos continuar a defender este valor que aqui temos no concelho, de forma a que muita gente, durante o verão, mas não só, mesmo fora do verão, cá possam vir ao concelho e cá possam dinamizar a atividade económica do município. Relativamente a este ano, espera-se novamente uma grande afluência dos portugueses, nomeadamente derivado à sua situação económica que todos atravessamos, não é? O que estará previsto para tentar ultrapassar esta situação, nomeadamente nos acessos às praias? Nós temos essa preocupação, o que coloco é muito premente, porque nós temos vindo a defender ao longo de muitos anos que um conjunto de medidas que estão previstas, inclusive no Plano Rodoviário Nacional 2000, sejam tomadas exatamente para criar as condições para uma menor pressão em termos de veículos automóveis naquela área, em estradas que não estão minimamente construídas a contar com este tipo de utilização. São estradas florestais, portanto, desde a Avenida Dom Sebastião na Costa de Caparica em direção à Charneca, toda essa área são estradas florestais que não podem, até pela proteção da natureza, toda aquela área, estamos numa área de reserva ecológica nacional e, portanto, terreno, e não podem ser intervencionados abrindo ali grandes estradas, não é isso que, em cima daquelas, não é isso que se pretende e, portanto, o que temos vindo a defender é que
aquilo que está previsto no Plano Rodoviário Nacional, que é a construção da extensão, digamos assim, para sul da via rápida da costa. Em tempos chamou-se a via turística, neste momento a 377.2, enfim, independentemente da designação, que haja um prolongamento daquela via rápida para sul, atravessando paralelamente àquela estrada florestal, dirigindo-se depois à Charneca e ligando ao IC32 ou à atual A33, que possa fazer aqui, de certa forma, um bypass a toda esta área mais protegida de mata, enfim, e que possa reduzir o impacto que os veículos automóveis ali têm. De qualquer forma, isto é uma situação que, para já, pelo que conhecemos, foi das obras que ficou parado com a decisão do Governo de parar um conjunto de obras que estavam em curso, com as concessionárias, no caso aqui abaixo do Tejo, que as concessionárias tinham em curso, e continuamos a apostar que essa é uma estrada essencial para poder desviar dali o trânsito. Por outro lado, aquilo que falava há pouco das obras do Polis, que teriam continuidade, elas próprias definiam um conjunto de regras em termos de estacionamento, de circulação, etc., naquelas praias, o que também obrigaria a um melhor ordenamento do trânsito e ainda a aposta nos transportes públicos, que seria outra que seria importante ser cumprida, a extensão do metro sul do Tejo até à costa de Caparica, a própria valorização daquele transpraia, ou seja, um pouco a ideia de que a pessoa se pudesse deslocar à costa no metro sul do Tejo, apanhar o transpraia e ir para a praia, evitando levar o seu veículo particular, e portanto que isto pudesse acontecer, salvaguardando mais ali aquelas estradas, aqueles caminhos que existem, que são muitíssimo pressionados. Bom, mas nada disto para já tem uma luz verde ao fundo do túnel, e nesse sentido temos que tomar algumas medidas, que temos vindo a tomar, para lidar com a situação que é incontornável dos carros que ali se vão dirigir, como se dirigiram nos anos anteriores e como esperamos que se continue a dirigir no futuro, ou pensamos que se continue a dirigir no futuro, e aí com a GNR, com a Divisão de Trânsito da Câmara Municipal de Almada, com a própria Ecalma, temos vindo a tomar algumas medidas que têm a ver com o estacionamento dos veículos. Agora, ainda há pouquíssimo tempo, foi aberto um parque de estacionamento na zona, ou melhor, já existia o parque de estacionamento, mas a forma de gestão do parque de estacionamento foi alterada. Um parque na entrada da costa com 750 lugares, ali por trás dos apoios de Praia do Pardão, sensivelmente. Está também a aprovação, foi aprovado agora em Câmara, e irá amanhã ou depois à Assembleia Municipal, para a aprovação pela Assembleia Municipal do Regulamento Específico de Trânsito e Estacionamento da Costa de Caparica, que também vai reservar uma questão que pensamos que é importante preservar, que é quem ali vive todo o ano, os residentes, e que, se não houver regras em termos de estacionamento do trânsito, são altamente penalizados, como têm vindo a ser com todos os visitantes, que são imensos, muitíssimos, que se dirigem à costa, e portanto este regulamento também consideramos que poderá ajudar a disciplinar um bocadinho mais ali o estacionamento, e depois temos nas estradas que hoje existem algumas medidas de contingência vistas com a própria GNR e com a Divisão de Trânsito, que têm a ver com o impedimento de viragens à esquerda na Estrada das Matas de quem sai das praias, por exemplo, não é permitida a viragem à esquerda, para não criar ali bloqueamentos e cruzamentos de veículos que vão entupindo aqueles acessos às praias. A interdição de um corredor de ligação à Fonte da Telha, também para permitir que por ali circulem mais facilmente veículos de emergência e socorro. Enfim, um conjunto de medidas, de pequenas medidas pontuais, mas que, não resolvendo, porque o que resolvia eram de facto as outras medidas de fundo, construção de estrada, tudo isto, mas ajudam a que se evitem algumas situações de maior conflito de trânsito. Enfim, independentemente disso, temos a noção de que sem serem tomadas medidas de fundo, nunca será resolvido o problema, será sempre minimizado, mas nunca resolvido.